Mas vale a pena. Eu estou aqui para dizer para você que vale a pena. E quantas vezes forem necessárias, eu vou voltar para a roda. Nessa manhã o Senhor falou poderosamente conosco, confrontando nossas motivações, desmascarando aquilo que estava oculto, até mesmo aos nossos próprios olhos. É tão fácil a gente viver de aparência. É muito fácil, porque o esforço é pequeno. Não exige um grande esforço. Ontem eu estava com o cabelo liso. Hoje eu estou com o cabelo cacheado. Fácil mudar, né? Cadê a roupa que estava aqui? Quero, preciso. E quando nós ouvimos, hoje pela manhã, aprendendo de todas as reformas que o rei Josias estabeleceu, inúteis reformas, no entanto, para mudar o interior das pessoas, para arrancar de dentro das pessoas 55 anos de uma visão equivocada, 55 anos de idolatria, de prostituição, de sacrifícios a ídolos. E o Senhor lançou luz nos quartos escuros do seu coração nessa manhã. E eu queria continuar na mesma linha do pastor Gustavo e chamar você à reflexão sobre o vaso. Mas antes de nós irmos no nosso texto de Jeremias 18, eu quero contar para vocês uma curiosidade. A invenção da cerâmica, ela transformou a história. Antes de existir a cerâmica, um oleiro criando recipientes, as pessoas não tinham como armazenar comida, não tinham como armazenar água, não tinham como transportar as coisas. Então a vida era essencialmente de subsistência. As pessoas viviam para o hoje, aqui e agora. E com o advento da cerâmica, então os grãos puderam ser armazenados para o inverno. A água podia ser transportada do leito do rio para dentro de casa, para suas diversas utilidades. O invento da cerâmica trouxe a civilização e trouxe também a formação de comunidades, porque as pessoas passaram a ficar mais fixos. Não precisava de ficar nômade, vamos comer aqui enquanto tiver comida. Acabou a comida, bora lá, pé na estrada. Não, porque agora tinha onde armazenar, plantar, mas tinha como colher e armazenar. Então a criação da cerâmica, ela trouxe uma transformação, assim como a criação do homem trouxe uma transformação aos dias anteriores de criação, né? Deus criou os céus, a terra, os mares e fez divisão da noite, do dia. Mas quando Deus pôs a mão no barro para criar o homem, uau, nasceu a civilização. E o detalhe é que quando a cerâmica foi inventada, o trabalho em barro foi inventado, não era como hoje, que hoje a gente tem objetos na nossa casa só para enfeite. Quantos aqui tem um objeto de cerâmica em casa, um pote, alguma coisa assim, que não usa para nada, só para enfeite? Ou então uma encher de papel e lixinhos e lápis, não é assim? Não tem onde colocar, a visita vai chegar, põe dentro do pote de cerâmica. Não é assim, gente? Eu sei, eu já fiz isso também, eu sei. Mas naquela época não, naquela época, os artefatos de barro, eles tinham uma utilidade. Eles não eram feitos só para enfeite, eles tinham uma utilidade. Mas além de terem uma utilidade, o oleiro, ele tinha uma preocupação especial com a estética. Então, cada peça,
era algo único, era uma pequena obra de arte. E Deus fez isso conosco também, né? Cada um de nós é único. Não tem repetição. A forma que te fez quebrou. Não é lindo isso? E quando a gente vê o oleiro modelando o barro, as impressões digitais dele vão ficando no barro. Mas o que pode estragar esse trabalho, como disse a Ana ontem, né? O vaso que é tão lindo que a tia do Gustavo fez, foi no forno, puff, estourou. Quando eu fiz alguns períodos na universidade, artes, e eu tive uma aula de cerâmica, e a professora fez exatamente isso que a Ana descreveu ontem. Pega o rolo, põe um bolo de cerâmica, abre a massa, e eu abri a massa. Agora você pega uma faquinha e vai talhando a massa, assim. Aí, ai, que coisa chata, coisa cansativa. Tá, agora é na horizontal. Tá bom. Na horizontal. E à medida que você fazia isso, você escutava uns barulhinhos na lâmina. Parava uma pedrinha. Outra pedrinha. E assim, muitas pedrinhas vieram à tona. Aí beleza, acabou, ai, graças a Deus, meu braço já estava doendo. Começa tudo de novo. Amassei, beleza, agora já vou começar. Não, agora vira a massa. O quê? Ah não, professora. Eu com meu entusiasmo. Ah não, professora, isso cansa. Imagina se Deus tivesse o meu entusiasmo. O que é ter de vaso pela metade aí, não está escrito, né? Aí virou, e foi lá eu de novo. Mas eu vi, gente, que a quantidade de pedrinha era uma coisa impressionante. Mas até então não tinha caído a ficha. Eu perguntei para a professora, por que tem que fazer isso? Tem que fazer isso, isso é essencial. Eu quero fazer um vaso mais rústico. Ela falou assim, Helena, se você não tiver esse trabalho, quando esse vaso for a altas temperaturas, ele vai explodir. Ela é. Uma única pedrinha dessa e uma pequena bolha de ar que fica dentro da massa pode explodir o vaso. Aí o Espírito Santo, entendeu? E aí o Espírito Santo começou a trabalhar comigo. Porque eu estava em pleno processo de roda. Eu estava na roda. E gente, eu fui para a roda quando eu já estava na igreja há muitos anos, quando eu já tinha recebido Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu já tinha sido batizada no Espírito Santo, quando eu já tinha passado pelas águas e quando eu já cantava no Diante do Trono. Às vezes as pessoas vêm para a igreja, como disse o pastor Gustavo, ele descrevendo ali o povo de Judá, totalmente corrompido pelos 55 anos, muito mais de 55, né, nas alturas das reformas de Josias, já tinham avançado, eram 70 anos, 75 anos. Mas eu vim para Jesus, eu amei desde o primeiro instante. Eu vim de uma história de vida de restauração evidente, assim, os meus pais estavam a ponto de se separarem, quando Jesus entrou na nossa casa, mudou a nossa história, mudou a nossa família, e um pastor norte-americano, querido pastor John, que evangelizou a minha família por 18 anos, 18 anos ele orou, ele não desistiu, o oleiro não desiste, ele está cavucando até achar o barro, para trabalhar no barro. E depois de 18 anos,
o pastor John não ganhou apenas o meu pai e a minha mãe, mas os 3 filhos que meu pai e minha mãe já tinham, eu e meus 2 irmãos mais velhos. E viemos para Jesus e fomos para uma igreja, não era Lagoinha, era minha querida igreja Peniel aqui em Belo Horizonte. E tivemos um tempo ali maravilhoso, e eu logo descobri que cantava, e comecei a cantar no coral, e fui para o teatro, colocar os dons a serviço de Deus. Aliás, foi na igreja que eu descobri que eu cantava, e muito bem, tudo isso foi acontecendo.